Shalom, boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês essa noite. Este é o canal onde pregamos a verdade, a palavra de Deus, à luz da própria palavra de Deus, desmistificando tudo que foi ensinado, muitas vezes ensinamentos errados, muitas heresias dentro das igrejas hoje. E o objetivo do canal, como sempre, é alertar os irmãos para que não caiam no engano, desses líderes religiosos, que impõem carga sobre os seus ombros, enganando os irmãos com pretextos, com textos isolados, trazendo coisas que fora completamente do contexto da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos fundamentos dos apóstolos, como Paulo, como nós vemos nas epístolas de Atos, todos cooperavam, todos eram participantes dos fundamentos dos apóstolos, porque eles pregavam a verdade, estiveram com Cristo, eles foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto e glorificado, e pregavam a verdade. Então o objetivo do canal, como eu sempre tenho falado, é trazer a verdade à luz da palavra de Deus. E dando continuidade hoje, amados, teremos a 27ª mensagem sobre o tema amuletos no mundo cristão. Isso aí, você que está chegando agora no canal, convido a ver todos os vídeos anteriores, são 26, esse é o 27º, Então todos os demais vídeos a respeito do tema amuletos no mundo cristão, para que sua mente seja esclarecida e você tenha um maior entendimento de tudo que é falado aqui no canal. Amém? E também convido você a compartilhar, amados, com o maior número de pessoas possíveis, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que mais vidas venham ser alcançadas, salvas e libertas em nome do Senhor Jesus, porque é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E deixe seu like, se possível, faça um comentário nas mensagens, fique à vontade. Amém? Antes de falar qual é o tema hoje, é o 27º tema a respeito do mundo, de amuletos no mundo cristão, ídolos do lar, enfim, há vários títulos onde tem se propagado dentro do meio evangélico e tem sido enganado por diversos líderes que não têm base, não têm fundamento nas escrituras e pregam engano, pregam heresia, que na maioria dos casos, não vou generalizar, amados, mas na maioria dos casos querem arrancar seu dinheiro para que eles enriqueçam. Amém? Então aqui o objetivo do canal é trazer luz, esclarecimento para vocês. Então vamos lá. Como de costume, eu sempre leio alguns textos chaves, desde a primeira mensagem sobre o tema, amuletos no mundo cristão, que eu considero chaves para que vocês, a partir desses textos, você pode confrontar na sua Bíblia e ler, entender e enxergar a realidade. Amém? Então vamos lá. O primeiro texto encontra-se na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Paulo diz: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19. Porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência mediante minhas palavras e meus atos, por meio de poder de sinais e milagres, e mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho proclamei plenamente as boas novas, ou Evangelho, do Messias. E 2 Coríntios 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, versículo 18, que diz: não nos concentramos no que se vê, mas do que não se vê, porque as coisas visíveis são temporais,
mas as invisíveis são eternas. Os irmãos podem ler também Gálatas 3:1, amém? Não vou ler muitos, porque também acaba prolongando demais a mensagem. Fica registrado, os irmãos também podem ler na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, antes de falar o tema de hoje, nós vemos nesses 3 versículos-chave que Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, como era, estudava a Torá, né, e o Tanakh. Quando fala Torá, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando se fala Tanakh, é todo o Antigo Testamento, incluindo profetas, salmos, livros históricos, né, os rolos sagrados, que é Esther e outros livros. Então, ele sempre pregou Cristo. Ele não se baseava em fundamentos, né, isolados da Torá, ou do Tanakh, né, das leis de Moisés, ou do Antigo Testamento, para pregar. Ele pregava Cristo. E nem a cruz, ele pregava Cristo executado, ou algumas versões crucificado. Ele não pregava o objeto que matou o Messias, e sim, né, o Cristo glorificado, o Cristo executado e glorificado. Então, irmãos, o que vocês têm que entender com esses versículos é que eu não posso apoiar a minha fé nesses amuletos, nesses objetos que os líderes religiosos, né, dizem que são consagrados para apoiar sua fé, ponto de contato para a fé. Não importa o tema, o texto, a frase que eles utilizam, isso é errado. Eles estão dirigindo para a idolatria, uma idolatria disfarçada. E a palavra de Deus condena arduamente a idolatria. Podemos ver isso nos livros de Juízes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, né? Fora os mandamentos lá em Êxodo, tá? Êxodo 20 é o primeiro deles, capítulo 20. Não fareis obra de escultura nenhuma, do que há em cima dos céus, na terra, nem debaixo da terra, nem nos mares. Não adorarás, nem se prostrarás a ela. Então já começa ali. E a partir do momento que eu tenho um amuleto, né? Ah, irmãos, leve isso aqui, essa caneta, pulseira, consagrado, que vai proteger vocês, já é um amuleto. Então já estão te enganando aí, tá bom? E o tema hoje, né, o 27º tema hoje é a sombra. Como assim, irmão Romulo? Você vai me entender. Abra sua Bíblia, amados, em Atos, capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler do 12 ao 16. Melhor? Bom? Enquanto isso, mediante os emissários, ou apóstolos, na versão dos irmãos, eram realizados sinais e milagres por meio do povo, no meio do povo. Unidos em mente e propósito, os crentes reuniam-se na coluna de Salomão. Ninguém mais ousava unir-se a eles. Entretanto, o povo o mantinha em alta conta, algumas versões em alta estima. Eles chegaram a ponto de levar os doentes às ruas e deitá-los em colchões e macas, para que ao menos a sombra de Pedro caísse sobre eles enquanto ele passava. Multidões também se juntavam das cidades à volta de Jerusalém, trazendo seus doentes e os afligidos por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Com base nesse versículo, né, alguns pregadores, eu já presenciei isso, né? Vamos fazer hoje o culto da sombra, né? Aí botam lá, apaga as luzes da igreja, botam um holofotezinho, aí bota a sombra da cruz, ou do pastor, de um objeto qualquer, não importa, dizendo que você vai ser curado, liberto, enfim. Amados, Pedro era um homem que andou com Jesus, foi transformado. A Bíblia fala que todos os apóstolos da época tinham temor, tremor e reverência às coisas de Deus. Eles não saíam enganando as pessoas. E Pedro, ele não fazia alarde, não, bota aí que minha sombra vai passar e você vai ser curado, não. As pessoas que tiveram esse intuito de colocar, né? Você pode entender plenamente no texto.
eles, o povo, chegaram a ponto de levar os doentes às ruas e deitá-los em colchões e macas, para que ao menos a sombra de Pedro caísse sobre eles enquanto ela passava. Mas esse versículo não está dizendo que eles eram curados pela sombra de Pedro. Tá? Pode até ser. Estou dizendo que não tem acontecido isso. Entendam bem. Mas olha a humildade de Pedro, né? Porque não foi ele que falou para as pessoas fazerem aquilo. Isso partiu da fé daqueles que ouviram, que viam, porque era unânime, porque eram realizados milagres, sinais, prodígios, maravilhas, né? Fora a humildade que Pedro tinha junto com os demais apóstolos. Então hoje, né, certos líderes pegam esse texto e olham e falam: não, venha para o culto da sombra, que você vai, a sombra da cruz, a sombra de não sei o que, a sombra de não sei quem vai passar, e você vai ser curado e liberto. Então estão cativando a sua mente a isso, onde na verdade você tem que se apoiar em Cristo, não é na sombra de nada, de ninguém, não. Eu tenho que me apoiar em Cristo, a minha fé é em Cristo, é no Messias. Amém? Então entendam isso, não caia nessa cilada, porque isso só traz, se você fica preocupado de uma reunião dessa, você fica com a mente acorrentada a isso. Amém, amados? Vamos prosseguir. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 ao 15. Na realidade, de 6 ao 23, porém eu vou ler até o 15, para não estender muito, que o texto já está grande. Cuidem para que ninguém os cative, olha o que eu acabei de falar, por meio de filosofias e enganos vãos, segundo tradições humanas, que concordam com os espíritos elementares do mundo, espíritos enganadores, mas não concordam com o Messias, ou seja, eles tiram de contexto um texto para virar pretexto para enganá-los, para acorrentá-los, para cativá-los. Alegando-se em ver a firmeza disciplinada e resoluta de sua confiança no Messias. Portanto, como vocês receberam o Messias Yeshua, o Senhor, continuem a viver unidos à fé, a Ele. Permaneçam profundamente enraizados nele. Continuem a ser edificados nele, no Messias, e confirmados na confiança, na fé, como foram ensinados, para que transbordem ações de graça. Eu não vou estender mais, eu ia ler até o 12, mas os irmãos podem ler, né? Colossenses 2, do versículo 6 ao versículo 23, para ter uma compreensão melhor, tá bom? Então aqui está dizendo que eu tenho que ter a minha fé agarrada, enraizada, fixada, presa ao Messias, não ao objeto. Entenderam a diferença? Como eu comecei a ler aqui, ó. Cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofia e enganos vãos. Então certas lideranças religiosas usam esses textos isolados de contexto, não ensinam nada a vocês, não ensinam a vocês basear sua fé no Messias, no Senhor Jesus, e cativam suas mentes com falsas filosofias, com falsos ensinamentos. Amém, amados? Por isso eu falo, o objetivo do canal é trazer luz e esclarecimento para que vocês não sejam enganados mais. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 e 21. Isso é com os judeus, isso Paulo falando, isto é, com os judeus coloquei-me no lugar de um judeu, a fim de ganhá-lo, como as pessoas sujeitas à perversão legalista da Torá. Coloquei-me no lugar de alguém sujeito ao legalismo, a fim de ganhar os que se encontram sob o legalismo, ainda que eu mesmo não esteja sujeito à perversão legalista da Torá. Para os que vivem fora do contexto da Torá, coloquei-me no lugar de alguém alheio à Torá, a fim de ganhar os alienados da Torá, ou da lei. Apesar de eu mesmo não estar
de fora do contexto da Torá divina. Algumas versões vão dizer de Cristo, da lei de Cristo. Apesar de eu mesmo não estar na Torá, fora da Torá divina, mas no contexto da Torá afirmada pelo Messias. Ou seja, outras versões dizem, não estando debaixo da lei, porém não sem lei, mas na lei, estou debaixo da lei de Cristo. Paulo fala isso. Então entendam, ele sabia articular a palavra, mas o fundamento dele, em todos os aspectos, era pregar o Senhor Jesus. Sem legalismo, sem falsas doutrinas, sem falsos ensinamentos, sem objetos, sem amuletos, sem ídolos do lar. Ele não queria enganar o povo, ele estava trazendo luz da verdade que ele recebeu do próprio Senhor para ensinar aos cristãos, judeus, prosélitos, enfim. Então, o objetivo dele sempre foi pregar a verdade. O objetivo desse canal também é trazer a verdade para vocês, amados. Então entendam, eu não posso basear a minha fé em objeto algum. A minha fé tem que estar 100% firmada na rocha que é Cristo. Passou disso, já está errado. A lei de Cristo é que vale para mim. Como eu sempre tenho pregado no canal, viver uma vida de abstinência do pecado. Pecadores todos nós somos. Eu sou pecador tanto quanto você, tanto quanto cada um dos irmãos. Todos somos pecadores, não sou melhor do que ninguém. O que nós não podemos, irmãos, que eu sempre ensino aqui, é viver na prática do pecado. Se eu sei que prostituição é pecado, eu não posso ir frequentar os lugares desse tipo. Não posso viver nessa prática pecaminosa, porque eu estou na prática do pecado. Se eu sou homem casado, e se eu saio com uma mulher que não é a minha, eu estou em adultério. Então, eu estou vivendo uma vida de pecado. Então eu tenho que estar em relacionamento somente com minha mulher, com minha esposa. Então entendam, a lei de Cristo é que vale. Então eu já mencionei aqui no canal uma mensagem, né, algum tempo atrás, já citei. Se um irmão conhece outra irmã, ambos são viúvos, ou solteiros, ou divorciados, enfim, e se unem, mas não são casados, vocês não estão em adultério, vocês estão vivendo uma vida de prostituição. E vocês estão vivendo na prática do pecado. Vocês estão tendo uma vida pecaminosa. O que é casado e sai com outra mulher, ele está em adultério. Aquele que não é casado está em prostituição, é diferente. E a Bíblia fala, todo pecado é fora do corpo, porém aquele que se prostitui pega contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. E aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Isso está na Bíblia. 1 Coríntios, não me falha a memória, depois eu não me recordo agora de cabeça, mas eu vou deixar o texto na descrição do vídeo. Amém? Então entendam bem, se você se juntou, um homem ou uma mulher se juntaram, mas união estável, não existe. Deus não reconhece união estável, ele reconhece casamento, literalmente. Isso foi um jeitinho que o adversário de nossas almas deu para enganar o povo de Deus. E para Deus não existe jeitinho. Ou você está sob a lei, ou você está em pecado. Ou você está tendo uma vida de pecado. É o que eu falei. Se um varão conhece uma varoa, se unem, vocês têm que se casar, porque vocês estão em pecado. Vocês estão vivendo uma vida de pecado. Amém? Então é isso que eu ensino para os irmãos, a verdade. Se arrependam e se consertem com Deus. E aí Deus vai abençoar a vida de vocês e tudo mais. Mas enquanto não tiverem isso, vocês estão vivendo uma vida de pecado, de prostituição. Amém? Então hoje, não é a sombra de Cristo, né, que vai te salvar. Né? Eu comecei com a sombra, acabei nesse texto, mas para que os irmãos entendam que eu não posso viver uma vida de pecado. Eu tenho que seguir a lei de Deus. Amém, amados?
Gostaria de encerrar a mensagem de hoje, né? Tinha para trazer aos amados irmãos. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, Pai, venha agora tocar em cada coração, cada alma. Meu Deus, porque é o Espírito Santo que convence, Senhor Deus, o homem da justiça, do juízo e do pecado. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha revelar cada um agora, Senhor, cada ouvinte, ó Deus, que a condição de suas vidas, Pai, em nome de Jesus, e que, ó Deus, a Tua palavra, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, a ponto de penetrar juntas e medulas, divisão de alma e espírito, possa visitar agora, penetrar em cada um agora, Pai, poderosamente, a ponto de dividir, de rachar, para que entendam, Pai, o quanto, ó Deus, Cristo se sacrificou por nós, e que se consertem diante de Ti, Pai. Ó Deus, abençoe essas vidas, Pai. Liberta cada coração, cada mente, cada alma agora, que haja salvação, restauração agora, Deus, e libertação em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, essa é a mensagem de hoje. Agradeço a participação de cada um dos irmãos. Compartilhe mais uma vez, né, o canal. Deixe seu like, deixe um comentário que você achou, que você tenha achado do canal, das mensagens. Amém, amados? Deus abençoe a todos, shalom. Um excelente final de sábado para todos e um domingo abençoado na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.